Livro de Esdras, capítulo 7, versículo 6. Acharam aí? Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. E segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Forte isso. Aqui já começa a primeira promessa e o primeiro ensinamento. Porque no livro de Esdras, 7 vezes, nós vamos ver a mão de Deus agindo na vida deste homem e do povo que estava com ele, realizando prodígios extraordinários naquela jornada desafiadora que eles estavam começando. Então vou ler de novo, ó. Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés. O escriba é o seguinte, o escriba, naquela época de Esdras, era a pessoa que copiava os livros sagrados à mão. Então, Esdras era um escriba hábil, tanto no hebraico como no aramaico. E o aramaico era a língua que estava se falando naquela época. Então, Esdras, ele espalhava cópias da palavra de Deus, que ele mesmo fazia à mão, porque na época não existia gráfica. Então ele era um escriba hábil, tinha uma boa caligrafia, uma letra bem legível e profundo conhecedor da palavra, de tanto fazer cópias da lei de Moisés. Ele praticamente tinha a palavra de Deus gravada na mente e no coração. Sabia tudo de cor e salteado, por isso que a palavra está dizendo que ele era um escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. Veja, a lei dada pelo Senhor, pelo próprio Deus de Israel. E segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, a mão de Deus estava sobre ele. O Esdras, de tanto conhecer a palavra, ele acabou criando uma intimidade com Deus. E por causa daquela intimidade com Deus, a mão de Deus estava sobre ele. Intimidade que veio pelo conhecimento da palavra. Nesse momento em que nós estamos lendo a palavra, você está se tornando mais íntimo de Deus. E quando você aprofunda essa intimidade, a mão de Deus estará sobre a tua vida. E aqui o testemunho da própria palavra. Segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei, olha só, o rei, lhe deu tudo quanto lhe pedira. Qualquer coisa que ele pedisse, o rei dava. E o rei não conseguia resistir. Por quê? Porque a mão de Deus estava sobre Esdras. Quando a mão de Deus está sobre você, você vai lá na empresa e pede um aumento, o patrão não tem como negar. Você vai fazer uma negociação, comprando uma casa, um carro ou qualquer coisa, e faz a sua oferta, mesmo que seja lá embaixo. E como a mão de Deus está sobre você, a pessoa que te ouve não tem como negar. Tudo que você pedir, a pessoa vai dar. Quando a mão de Deus está sobre você, você pede um favor por uma pessoa, ela sai correndo para fazer o favor para você. Porque a pessoa que te ouve não consegue resistir à palavra que sai da tua boca. Há um poder em você que é impossível de ser evitado. É o poder de Deus. O poder de Deus te faz um ímã para atrair as pessoas, para atrair os olhares, para atrair a atenção. A mão de Deus sobre a tua vida
torna você uma pessoa irresistível em qualquer negócio e em tudo que você fizer. Então a chave, olha só, o conhecimento da palavra de Deus. O rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Está compreendendo? Você tem que estudar a palavra. Aproveite os nossos cursos de teologia que são de graça. Se aprofunde na palavra. Sempre que você vier na Paz e Vida, traga a palavra. Porque o conhecimento da palavra vai tornar você uma pessoa íntima de Deus. Você vai conhecer a mente de Deus, como que a mente de Deus pensa. Neste livro, você tem toda a mente de Deus, toda a vontade de Deus. E de tanto ler, de tanto se aprofundar, você acaba assimilando a palavra. Ela é gravada na tua mente e no teu coração. Você começa a agir segundo a palavra. Aí a mão de Deus estará sobre a tua vida. Você se torna uma pessoa irresistível, bem-sucedida. Se você trabalha com vendas, você não vai perder venda nenhuma. Qualquer negócio que você quiser fazer, você vai ter sucesso. Mesmo que seja um pedido difícil ou impossível. E mais ainda, não apenas com os poderosos deste mundo. Você se tornará uma pessoa irresistível para o próprio Deus. O que você pedir, o grande rei te dará. O rei dos reis te dará. Quanto mais você conhecer a palavra, quanto mais você se aprofundar no conhecimento de Deus. Então eu vou ler mais uma vez esse primeiro versículo, e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro, repete em seguida. Vamos lá. Este Esdras subiu de Babilônia, e era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Vamos orar esse versículo? Você sabe como é que se ora a palavra? Eu vou falar e você repete em seguida, tá bom? É para o teu caso pessoal. E eu saí da Babilônia. E eu sou conhecedor hábil da palavra de Deus. A palavra do Senhor dada a Moisés e a mim. E segundo a mão do Senhor, meu Deus, que está sobre mim, tudo que eu pedir, eu vou receber. Recebeu aí? Tomou posse? Creu? Então desocupe as mãos e dê a melhor salva de palmas para esta palavra. E enquanto você aplaude, abra a boca, diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Vai aplaudindo e vai glorificando. Não para não. Você que está nos ouvindo pela rádio, à distância, no Brasil, em Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Macau, povos de língua portuguesa espalhados pelo mundo, glorifiquem a Deus conosco aqui no Rio de Janeiro. Abra a boca e dá glória, glória, glória. Continua, continua. Oh Pai querido, que coisa gloriosa. O Senhor não é apenas o Deus de Israel, o Senhor é o Deus de todo o universo, o Senhor é o nosso Deus, e a tua boa mão está sobre nós. Por isso que nós temos certeza que vamos triunfar, vamos vencer, vamos conseguir tudo o que quisermos. Agora, Senhor, este povo quer conhecer mais a Tua Palavra, porque conhecendo a Tua Palavra o povo te conhece mais. Então vem com Teu Espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a Tua Palavra com poder e autoridade, e que a Tua Palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada.
Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Quem está sentindo a presença de Deus aqui? Deus já começou a falar com você. Deus já está garantindo que se você se tornar hábil na sua santa palavra, tudo o que você pedir para qualquer pessoa aqui na terra, você vai conseguir. E tudo o que você pedir ao grande rei, ele vai te dar. Essa já foi uma palavra profética liberada para a tua vida. Você tem que se dispor daqui para frente, este ano, e pelo resto da minha vida, eu vou me aprofundar no conhecimento de Deus. Vou buscar este conhecimento mais do que o ouro, mais do que a prata, porque tendo esse conhecimento de Deus, a boa mão do Senhor será sobre a minha vida. E sendo a mão do Senhor sobre mim, tudo que eu pedir eu vou conseguir. Amém? Então senta, por favor. Esse foi o primeiro versículo. Agora já continua com a palavra de Deus aberta aí no livro de Esdras, capítulo 7, e vamos ler o versículo 9. Porque no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da sua subida de Babilônia. E no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Uma viagem de 1.500 quilômetros, com 17 mil pessoas, incluindo homens, mulheres, crianças e muito gado. E eles transportavam um tesouro, que eu vou te dar o valor em dólar, porque a nossa moeda está sempre flutuando, valoriza, desvaloriza, né? A gente não sabe quanto que essa moeda vai valer o ano que vem, mas o dólar é mais estável, então eu vou te dar a riqueza em dólar que eles estavam transportando. Cerca de 43 milhões de dólares. Aproximadamente a mesma coisa em euros. Estou falando em euros porque em Portugal eles estão nos ouvindo. Então você já calcula o volume da riqueza que eles estavam transportando por um deserto perigosíssimo, cheio de serpentes, escorpiões, ursos, chacais, leões e os perigosos beduínos que assaltavam as caravanas. Os beduínos viviam de saquear as caravanas e matavam os viajantes para se apropriarem dos seus bens. E além disso, naquela jornada, Esdras era responsável por uma grande multidão. E ele não queria que ninguém ficasse doente. Ele não queria que ninguém morresse naquela viagem, naquela travessia, naquela jornada. Ele não queria fazer nenhuma cerimônia fúnebre durante o percurso. Ele não queria que nem criança, nem jovem, nem idoso tropeçasse numa pedra e quebrasse um osso do pé, ou um osso do braço, ou se machucasse. Ele queria proteção. E ele vai fazer aquela viagem a pé, com uma grande multidão, conforme eu te falei, transportando um tesouro muito grande, que seria motivo das quadrilhas assaltarem, e ele vai conseguir fazer esta viagem em apenas 4 meses. Da Babilônia para Jerusalém, a pé. Ele sai no primeiro dia do primeiro ano. As pessoas no primeiro dia do primeiro ano gostam também de fazer muitos projetos, não é verdade? As pessoas lançam muitos sonhos. O que o Esdras fez? Ele começou a realizar o sonho no primeiro dia do primeiro mês daquele novo ano. No primeiro dia daquele primeiro mês. E o testemunho é que, em apenas 4 meses, eles completam a jornada com total segurança, ou seja, não foram assaltados, ninguém ficou doente, ninguém se machucou, ninguém morreu. E eles conseguiram concretizar aquele projeto de vida que era coletivo e que parecia impossível em apenas 4 meses. Apenas 4 meses. Quer tomar posse de uma palavra que eu vou liberar agora? Hein? Quer tomar posse dessa palavra?
Para você hoje é o primeiro dia do primeiro mês deste ano que é novo para você. Ó, olha para mim. Pega a palavra. Toma posse. Você vai olhar a tua vida daqui 4 meses e você vai dar este mesmo testemunho. A boa mão de Deus esteve sobre mim e a minha vida mudou completamente em apenas 4 meses. Tomou posse aí? Então aplauda o nome do Senhor. Em 4 meses você vai realizar o teu projeto de vida. E o restante do ano você vai usufruir da tua fé e da boa mão de Deus sobre a tua vida. Quero que você veja o 3º versículo que menciona a mão de Deus abençoando Esdras e todos que com ele estavam. Capítulo 7 mesmo, versículo 28. Ele está falando: bendito seja o Senhor Deus, que estendeu para mim a sua beneficência perante o rei e os seus conselheiros e todos os príncipes poderosos do rei. E todos os príncipes poderosos do rei. Assim me esforcei segundo a mão do Senhor sobre mim, e ajuntei dentre Israel alguns chefes para subirem comigo. A equipe dele começou a aumentar. A equipe dele começou a crescer. E gente na liderança, pessoas para subirem com ele, para ajudarem na realização daquele projeto. E ele diz que ele se esforçou. Mesmo tendo a certeza de que a boa mão de Deus estava sobre ele, ele se esforçava, ele não deixava o esforço só para a mão de Deus, ele fazia a parte dele. Você lembra o que está escrito no livro do profeta Josué, capítulo 1, versículo 9? Quando Deus fala com Josué, que também estava no início de uma jornada, o início de um projeto novo. Josué, um jovem inexperiente, nunca comandou multidões, nunca esteve na liderança de nada. Deus vai e fala com ele. Exatamente isso. Deus fala assim para Josué: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Não é você se esforçar de cara fechada, com uma tromba desse tamanho. Poxa, mas eu tenho que fazer isso. Esforça-te com alegria, Deus está falando. Não ache uma coisa pesada buscar o conhecimento de Deus. Não considere uma coisa pesada e chata vir à casa de Deus fazendo a sua campanha de oração. Não venha para a casa do Senhor com grande esforço, mas contrariado, contrariada, porque Deus não se agrada. Ele está mandando você fazer isso. Então Ele te diz: não te mandei eu? Esforça-te. Isso quer dizer, vença as dificuldades, os impedimentos que vão aparecer para você não buscar a Deus. Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes. A palavra pasmar, além de ser com referência à admiração, não é para você ficar admirado, ou parar diante das coisas e ficar olhando, só admirando. Olha o que Deus está dizendo. E a palavra pasmar também no dicionário significa desmaiar. Porque vão aparecer problemas, desafios, dificuldades. Não pasmes, nem te espantes. Não fique assombrado, assombrada. Se aparecer o próprio tinhoso na tua frente dizendo: hoje você não vai na casa de Deus, não te espantes. O diabo pode aparecer cheirando enxofre para você. Não te espantes. Podem aparecer todos os demônios do inferno para te impedir, fazendo uma muralha. Não te espantes, diz o Senhor. Porque eu, o Senhor teu Deus,
sou contigo por onde quer que andares. Em qualquer lugar que você andar. E olha que neste ano você vai andar por muitos lugares. Sabe o que eu estou vendo? Em alguns momentos você vai andar por lugares altos. Você vai estar aqui, é só alegria. Em outros momentos você vai andar por lugares baixos. Deus está dizendo, não pasmes nem te espantes. Em outros momentos você vai andar por lugares pedregosos, espinhosos, rochosos, paredões na tua frente, obstáculos que parecem intransponíveis, grandes desafios. Deus já está avisando, não se preocupe, porque se aparecer uma muralha na tua frente, ou eu abro uma porta na tua frente, ou eu te dou forças para saltar esta muralha. E se você quiser, eu ainda derrubo e não ficará pedra sobre pedra, para que você possa passar triunfante, porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Esdras, conhecedor da palavra de Deus, tem esse versículo de Josué capítulo 1, versículo 9 na mente. Copiou ele várias vezes nas cópias que fazia da Bíblia. Então ele sabe que além de contar com a ajuda de Deus, a pessoa tem de se esforçar. Está compreendendo isso? Você tem que se esforçar. Algumas vezes você não terá vontade de vir à igreja. Tem de se esforçar. Algumas vezes aparecerão impedimentos, você tem de se esforçar. Em outras ocasiões, ciladas, você tem de se esforçar. Em outras vezes, intempéries, temporal, chuva, enchente, frio, você tem de se esforçar. Não pasmes. Quer dizer, não fique parado admirando. E agora, o que eu faço? Vá em frente. Passa por cima. Não pasmes, nem te espantes. Não fique admirado, admirada com nada. Às vezes a pessoa para na frente do obstáculo e fica com aquela cara de boba. E agora? Não, Deus está falando, fica animado, se anima, se anima. Ó, eu estou olhando daqui de cima, Deus me deu o dom de discernir os espíritos. Eu vejo pessoas animadas e vejo pessoas desanimadas. Eu filmo rapidinho, viu? Eu tenho o dom de discernir os espíritos. Você vai continuar com essa cara fechada, você vai continuar com essa cara amarrada, você vai continuar com essa cara de perdido, perdida. Vai ficar olhando, admirada, só olhando, pasma. Para com isso. Aplaude o Senhor nosso Deus, porque Ele está te dando a garantia. Vai em frente, esforça-te, sorria, tenha bom ânimo, anima-te. Eu sou contigo por onde quer que andares. Esdras disse, eu me esforcei segundo a mão do Senhor sobre mim, e eu fui ajuntando pessoas para me ajudarem. Agora eu quero que você veja a quarta vez em que ele menciona a mão de Deus. Quarta vez aqui no capítulo 8, versículo 18. E trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós. Você vê? Quem se ajuntou com Esdras, também está agora com a mão de Deus sobre a sua vida. Segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem entendido dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber Serebias, com seus filhos e irmãos 18, e Asabias e com eles Jesaías, dos filhos de Merari, com seus irmãos e os filhos deles 20, está aumentando a multidão, e dos netineus que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220 netineus, que todos foram expressos por seus nomes. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda, para todos os nossos bens, para todos os nossos pertences. Dentro do esforço de oração, o jejum.
Então, o Esdras está dizendo, eu fiz esse jejum com todo esse povo, com toda essa gente, nós começamos a jejuar, nós começamos a nos humilhar diante da face de nosso Deus, para pedir estas coisas, caminho direito, quer dizer, a realização certa e exata do projeto de vida. Caminho direito para nós, para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. O que ele disse aqui? Ele disse, por causa da mão de Deus. A mão de Deus trouxe essas pessoas para participarem desse propósito. Esse é um propósito coletivo, minha gente. Se você é de Deus, você vai estar se juntando a nós nesse propósito. O que eu li aqui, na quarta vez? E trouxeram-nos segundo a boa mão de Deus sobre nós. É Deus que traz as pessoas para o propósito de oração e jejum, para se humilhar na presença de Deus, para buscar estas 4 coisas: tirar o projeto de vida do papel, proteção pessoal, proteção da família e proteção dos bens. 5º versículo que fala da boa mão de Deus, é aqui o versículo 22. Ele diz assim: porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei dizendo, a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Olha o testemunho do Esdras. A boa mão de Deus é sobre todos os que o buscam para o bem. Você vai buscar a Deus. Se você buscar a Deus nesse propósito, a boa mão de Deus será sobre a tua vida. Amém? Então a boa mão de Deus será sobre a tua vida. A mão de Deus é sobre todos os que o buscam. Quem quer buscar a Deus, levante a mão assim, ó. Toca na mão de Deus, ó. Toca na mão de Deus, Senhor. Eu vou te buscar com todo o meu coração, fale isso para Ele. Eu vou te buscar com toda a minha alma, com todo o meu entendimento e com todas as minhas forças, fale isso para Ele. E aqui, ó, quando a pessoa deixa Deus ou desiste na metade, a sua força e a sua ira é sobre todos os que o deixam. Então você não pode deixar de participar disso. Testemunhos que o Esdras está dando no versículo 23, ó. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Você não vai fazer em vão. Deus vai te contemplar e Deus vai se mover por causa das nossas orações. E a boa mão de Deus vai se mover pelas nossas orações. Mas foi só oração? O que Esdras disse? Nós, pois, jejuamos. Minha gente, nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus. E moveu-se pelas nossas orações. Amém? O jejum é um reforço, é um impulsionador para mover o Espírito de Deus. 6ª referência que fala sobre a mão de Deus está aqui no capítulo 8, versículo 31. Esdras falando. E partimos do rio de Ahava no dia 12 do 1º mês, para irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós. Ele livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas no caminho. Está dando testemunho. Se a mão de Deus está sobre você, todas as mãos inimigas serão derrotadas. Podem vir milhares e milhares de mãos armadas contra você e serão derrotadas. Esdras está dando testemunho. Deus livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas no caminho. Ou seja, nós temos uma jornada muito grande. Nós queremos e pretendemos viver bem, com saúde, fora de perigo.
Mas todo dia nós iremos nos levantar e é uma jornada que se apresenta. Cada dia é uma jornada nova. Cada dia é uma jornada nova. Mas a boa mão de Deus será sobre a tua vida. E Deus vai te livrar de todas as ciladas do inimigo. E vai te livrar de todos aqueles que querem te fazer mal. Aí quando Esdras estava lá em Jerusalém, concluindo o seu projeto de vida com milhares e milhares de pessoas, o que foi que ele descobriu? Que as pessoas estavam servindo a Deus, o Deus de Esdras, mas também servindo aos deuses estranhos. Ele ficou arrasado. Veja o capítulo 9. Acabadas, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não têm se separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, quer dizer, ídolos, imagens, outros deuses, abominações. A Bíblia chama os falsos deuses e as imagens de abominações, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 religiões diferentes, de povos diferentes, misturando a adoração a Deus com outros rituais pagãos. Versículo 3, Esdras fala: e ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Poxa, mas Deus não tinha falado? Não pasmes nem te espantes. Mas foi um baque tão grande Esdras constatar que o povo estava dividido na fé, que ele ficou pasmo, ele achou aquilo uma tragédia. Versículo 4. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro, porém eu me fiquei assentado atônito até ao sacrifício da tarde, e perto do sacrifício da tarde me levantei da minha aflição, havendo já rasgado a minha veste e o meu manto, e me pus de joelhos, e estendi as minhas mãos para o Senhor, meu Deus. Veja que na 7ª vez, o Esdras resolve segurar na mão de Deus, porque ele ficou baqueado com aquela situação que jamais passou pela sua cabeça. Todos que vieram com ele da Babilônia, os do exílio, serviam a outros deuses e abominações também. Aí ele vai orar, porque aquela situação não podia continuar. De joelhos ele ora, e ele diz assim, versículo 6. E disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado, para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até aos céus. Esdras, ele vai continuar a oração, dizendo: Senhor, quantos pecados, quantas iniquidades, e mesmo assim o Senhor nos abençoou, nos protegeu, nos guardou. E ele vai orando, orando. Não vou ler toda a oração dele, depois você lê em casa. E quando o povo ouve a oração do Esdras, veja o capítulo 10. Capítulo 10. E orando Esdras assim, e fazendo esta confissão, e chorando, ele ficou arrasado. E prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele, de Israel, uma muito grande congregação de homens e mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Naquele momento, Esdras leva o povo ao arrependimento, homens, mulheres e crianças, e o povo começa a chorar com arrependimento, e a partir daí eles vão servir a Deus com pureza.
Toda a igreja fique de pé, por favor. Escute, por favor. Nós estamos começando uma jornada muito difícil e perigosa. Vamos orar, vamos jejuar, vamos nos humilhar na presença de Deus, vamos pedir para Ele estas coisas que nós queremos. Mas Deus não quer confusão espiritual. Ele não quer que você, às 3 horas da manhã, esteja se ajoelhando nesse propósito e na tua casa tenha abominações e você se ajoelhando também diante das abominações. Deus não quer isso. E Deus não quer que as abominações estejam sequer no teu coração. Porque às vezes a pessoa tirou os ídolos de dentro de casa, mas não tirou os ídolos do coração. Às vezes a pessoa deixou de servir aos espíritos lá no centro, mas ela continua acreditando nos espíritos. Deus não quer isso. O choro de Esdras, foi por causa disso. Um choro amargurado. Esse povo não entende. O povo não entende. Isso entristece o coração de Deus. O povo não entende que esta é a causa de tanta desgraça na vida de cada pessoa. Esdras fala isso aqui na oração. Ele diz, por causa disso o Senhor nos mandou para o exílio, por causa disso nós somos escravizados, por causa disso o templo foi incendiado, por causa disso Jerusalém foi destruída, por causa disso a família foi separada. Esdras sabe que essas abominações só causam maldições. Como explicar isso para as pessoas que acreditam naquelas divindades, que acreditam naqueles espíritos, que acreditam naquelas imagens? Ainda que alguma religião esteja ensinando você que tudo isso é certo, a palavra de Deus diz que tudo isso é errado. E você precisa decidir se você fica com a palavra de Deus ou se você fica com as religiões. Porque religião tem um monte, você viu aqui no tempo de Esdras, 8 religiões de 8 povos diferentes. Religião tem um monte. Qual é a religião que você se dá melhor? Eu gosto mais do kardecismo. Eu gosto mais do catolicismo. Eu gosto mais da Umbanda. Eu gosto mais do candomblé. Eu gosto mais do hinduísmo. Eu gosto mais do budismo. Tem um monte de religião aí, é um cardápio. A pessoa escolhe a religião como se fosse para a sua própria conveniência e não em obediência a Deus. Foi por isso que Esdras chorou muito. Porque as pessoas não entendem que é exatamente isso que leva o povo para a desgraça. É difícil passar isso para você, eu sei que é. Às vezes a pessoa tem uma imagem em casa e ela diz, era da minha avó. Depois foi da minha mãe, e agora é minha. E a pessoa está pegada com aquela abominação, que é uma tradição de família. Você não pode continuar assim. Isso faz Deus chorar, faz o reino chorar. É a causa das tuas desgraças, dos teus fracassos, das tuas derrotas. Esdras chorou muito, ele não acreditou que aquela multidão que ele trouxe do exílio estava com uma fé tão dividida. Eu não conheço a tua casa, eu nunca fui lá, eu não sei o que você tem dentro de casa, eu não sei, mas você sabe. E o que Deus está falando para você é que Ele quer uma fé única, uma fé pura. Jesus Cristo disse antes de caminhar para a prisão, porque ele se entregou, ele não foi preso não, ele se rendeu, ele quis ser preso. Ele disse para os guardas, se é a mim que vocês procuram, deixem eles irem. Jesus se rendeu, Jesus se entregou, mas antes dele se entregar, ele fez uma poderosa oração. Está no Evangelho de João, capítulo 17, ele ora dizendo assim, Pai, eu consumei a obra que me deste a fazer, e a tua obra é esta, que conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Só.
Só. A obra de Deus é essa. Deus não está interessado na tua religião nem nas religiões do mundo. Só existe um caminho. Nenhum outro nome há dado entre os homens, no céu e na terra, pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. E Jesus Cristo a gente não adora através de uma imagem, através de uma abominação. Jesus disse: Deus é Espírito, e os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, sem abominações, com pureza de coração. Pai, a tua obra é esta, que conheçam a ti só como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Por que você precisa conhecer Jesus? Porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, com seu sangue puro e carmesim, sangue sem pecado, para te purificar de todo pecado. O sangue de Jesus te purifica de toda abominação, de toda sujeira, de toda contaminação, de toda maldade, de toda iniquidade. Então, antes de você querer Deus, você tem que querer Jesus, porque do jeito que você está, você não pode chegar a Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Primeiro Jesus. Então olhem todos para mim, porque eu não tenho mais tempo nem você. Jesus está voltando. Olhe para mim, porque eu tenho que fazer esse convite. Os tempos são difíceis. Eu pergunto: quem aqui quer entregar a vida e receber Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para ter uma vida triunfante? Porque Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quem aqui quer receber Jesus? Erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem, erga a mão bem alto. Oh glória! Todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente agora. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Pede licença e sai do teu lugar. E enquanto essas pessoas estão vindo, eu quero chamar você, filho pródigo e filha pródiga. Você não pode mais continuar no mundo. Vem aqui para frente agora em nome de Jesus. Todos os filhos pródigos, não continuem mais no mundo, porque Jesus está voltando. Vem aqui para frente. Todos que estão sem igreja alguma, todos que há muito tempo não tomam santa ceia, vem aqui para frente agora em nome de Jesus. Vem para cá. E eu quero aproveitar e chamar todos os que estão pensando em desistir, todos que até hoje estavam desanimados, estavam fracos. Hoje Deus falou com você: eu sou contigo por onde quer que andares. Vem aqui, porque Ele vai te fortalecer, Ele vai te renovar, Ele vai te dar poder, Ele vai te revestir da cabeça até os pés. Oh glória! Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Não pasmes nem te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Então somente esforça-te. E quero falar com você que está assistindo essa mensagem pela TV Paz e Vida, pela internet, ou está assistindo em algum canal de TV, ou está assistindo no YouTube, porque essa mensagem está lá baixada de graça. Você que está assistindo essa mensagem porque um pregador do telhado te deu um DVD e falou: assista isso. E você está assistindo, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, ajoelhe-se agora ao lado do teu televisor. Se você está acompanhando pela internet, ajoelhe-se ao lado do teu computador. Você que está ouvindo esta mensagem à distância, pela rádio, em qualquer lugar do Brasil ou fora do Brasil, eu pergunto: quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, quer ter vida de verdade, quer ter vida triunfante? Então ajoelhe-se ao lado do teu rádio. E se você está me ouvindo no teu celular, dentro do ônibus, dentro do trem, do metrô, do comboio, da lotação, da van, e não dá para ajoelhar, ou está me ouvindo no trânsito, dirigindo, não dá para ajoelhar, faça um sinal para Deus, coloque a mão direita sobre o teu coração, se você quer receber Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Você que está aqui hoje e diz assim:
Pastor, eu quero sentir a poderosa mão de Deus sobre a minha vida. Então vem aqui para frente também. Eu quero sentir a poderosa mão de Deus sobre a minha vida. Vem para frente também. E nós vamos nos ajoelhar agora. Vamos nos ajoelhar diante do altar. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo, com a mão direita sobre o teu coração. Ore assim. Meu Deus e meu Pai. Diga com fé, meu Deus e meu Pai. Você que está à distância, ouvindo pela rádio ou assistindo pela TV, ore também conosco. Diga, meu Deus e meu Pai. Eu ouvi a tua santa palavra e aprendi que na intimidade com o Senhor, eu terei a garantia da tua boa mão sobre a minha vida. E eu vou te buscar, eu vou me esforçar. E neste momento, eu dobro os meus joelhos para te pedir o perdão dos meus pecados. Neste momento, eu oro ao Senhor para que perdoe as minhas iniquidades e escreva o meu nome no livro da vida, porque eu sou uma daquelas pessoas que vai chegar na Jerusalém celestial. Eu vou triunfar, eu vou vencer. Por isso, Senhor, perdoa os meus pecados e me dê agora a alegria da minha salvação, porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.